Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Leal. Esse espaço criado por mim, doutora Caroline Leal, uma entusiasta do universo feminino, da saúde da mulher, da reposição hormonal e de tantos assuntos que envolvem aí o universo feminino. E hoje a gente tem mais um tema muito especial para mim, de alguém que eu queria que já viesse há um tempo aqui nesse meu podcast, para conversar com vocês que estão aí do outro lado. Então, assim, eu vou apresentar a minha convidada, mas eu já digo para vocês assim, ó, vai ser arrebatador, porque é um tema que não envolve só a medicina, mas envolve carreira, envolve escolhas de vida, e algo muito atual, num contexto realmente do momento que as mulheres vivem. Então, eu estou muito feliz de receber aqui a doutora Lúcia Bevilacqua, uma grande amiga, uma médica ginecologista, assim como eu, que tem uma super formação, fez faculdade na PUC em Campinas, fez residência médica por lá também. Depois aí se apaixonou por um itajaense que fala, né? Uhum. Veio para cá, hoje a área de atuação dela ali, ela atua só em infertilidade, trabalha muito, é uma workaholic, começa às 8 da manhã e vai até às 9 da noite. E tem um filho também, então vai trazer também pra gente essa história aí de ser mãe, os desafios de trabalho, de ser médica também. Então é mãe do Augusto. Então, Lúcia, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui. Nós vamos bater papo e vamos falar com essas mulheres sobre congelamento de óvulos, espera, não espera, trabalha, não trabalha, vai para o mercado de trabalho, volta, engravido agora ou não. Então, assim, hoje o tema é congelamento de óvulos e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, que é um assunto muito abordado por mim, né, assim, no consultório, converso bastante com as pacientes, mas nada como trazer alguém que tenha a bagagem e o know-how para conversar com a gente sobre. Então, já aviso vocês, se vocês tiverem aí alguma amiga, alguém que esteja passando por uma situação dessa ou de dúvida, já curte, já compartilha, já encaminha para alguém que também precisa saber desse assunto. Seja bem-vinda, Lúcia. Eu sempre me estendo nas apresentações, mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você doar aí do seu tempo, da sua disponibilidade para falar com a gente de um assunto tão real, tão palpável e tão sensível também. Então, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz de te receber aqui, porque eu quase lacei ela para ela vir. Obrigada, Carol. E Lúcia, Eu me que conta. agradeço estar aqui contigo e aprendendo um pouquinho do teu mundo. É um mundo diferente, né, para mim. Tô aprendendo. Ô, Lúcia, me conta. O mercado de trabalho mudou. Uhum. A gente voou, né? Tem dias no consultório que eu falo, gente, quem foi a mulher que queimou o sutiã em praça pública, colocou a gente para trabalhar aí nesse mundão? Mas, enfim, com esse trabalho, com essas conquistas das mulheres, né? Nos trouxeram novos dilemas, que é o que eu estava ali antecipando. E quando que a gente espera para ter filhos? Existe um momento certo? O que a ciência hoje, que evoluiu em tantos aspectos, pode nos ajudar nesse processo? Carolzinha, quando você engravidou, você se sentia preparada para a gravidez? Não. Eu também não. Eu não acho que exista um momento ideal para gestação, né? Mas penso que para algumas mulheres acende uma luzinha, vem um estalido, um cliquezinho que diz: ai, agora eu preciso engravidar. A nossa preocupação dentro da ginecologia, né, e obstetrícia, você como eu, gineco-obstetra, a gente consegue entender que a mulher tem seu tempo, né? Tem tempo em idade, tempo para poder viver com a família, todas essas possibilidades, mas que hoje, em função de toda a nossa carga de trabalho, de toda a dificuldade que a gente, né, enfrenta, às vezes esse tempo está arrastado. E para nossa biologia, para Uhum. nossa resposta possível para uma gravidez natural, nem sempre isso é possível, né? Então, dentro da vida normal, quando os nossos pais, nossas avós engravidavam, elas engravidavam no tempo ideal.
entre 20 e 30 anos, que é a nossa melhor época reprodutiva. Uhum. Eu sempre falo para os pacientes assim: a gente nasce com uma quantidade ovular pré-definida, né? Então, lá no 8º mês de gestação, né? Os Nossos nossos 4 milhões de 4 mil. folículos primordiais. Isso, Aham. né? E eles vão sendo gastos ao longo do tempo, porque nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Essa é Justo, a biologia. Mas a nossa mente não acompanha justo. o que a biologia continua ali fazendo o seu papel, Uhum. né? E eu escuto muito isso, sabe, Lúcia? Muito no consultório. Eu acho que, não sei, a gente está num patamar de que a régua das mulheres estão muito altas. Então, Isso. elas querem uma perfeição. Então, quando eu estiver bem no meu trabalho, quando eu tiver atingido Minha casa, a minha casa, a minha pós-graduação tal, ou ter viajado. feito tantas viagens, aí eu vou parar para olhar para isso, né? Justo. Então, eu engravidei do Pedro com 35 anos. Eu estava no auge da carreira da obstetrícia, né? Se eu fosse pensar realmente, não era o momento, Justo. né? E o Pedro aconteceu, e maravilhoso, tá aí, né? Firme e forte. Mas assim, eu, por exemplo, a minha cabeça não acompanhava o que a minha biologia já sinalizava, que a gente sabe que acima dos 35 essa reserva ovariana vai caindo. A Lúcia vai falar mais sobre isso. Então, Carol, como você disse, né? Ali na barriga da mãe, a gente tem em torno de uns 2 milhões de folículos primordiais, né? Os primeirinhos folículos onde estão os nossos óvulos. Na puberdade, esse número já cai para 500 mil. Então, veja, mesmo sem ter havido o processo puberal, a gente veio Ela nem evoluindo. menstruou ainda, Nem vamos dizer menstruou, assim, né? Ela nem não. iniciou o ciclo Não, nem a reprodutivo. menarca começou, não. E a gente já vem perdendo. Então, depois disso, a gente tem uma perda mensal de quase 1.000 óvulos por mês para ovular um. Então, eu tenho um recrutamento de folículos primordiais muito alto para que eu tenha um óvulo ovulado. É uma loucura. Isso é muito importante que tu fala, Lúcia, porque eu acho que quando a gente fala de reserva ovariana em uma grande quantidade, e os pacientes pensam que é só um a cada ciclo menstrual, Para não que a gente consiga ovular um único óvulo, eu tenho uma perda, a grosso modo, de 999 óvulos. Então, é muita coisa, né? Então, veja, nesse contexto, se você começa a sua vida e vem perdendo 1.000 óvulos por mês, aos 33, 34 anos, você tem uma reserva de quanto? Bem baixa, né? Se a gente for fazer um cálculo matemático, aos 33, 34 anos, você tá quase entrando na menopausa. Não é bem isso que acontece, mas é mais ou menos isso. Então, a gente começa a ter uma queda muito importante a partir dos 33, 32, 33 anos. Aos 35, essa queda é mais descendente. E dependendo da resposta familiar, da resposta genética desse casal, dessa paciente, qualidade dos de hábitos vida, de estilo de vida vida, dela, sono, alimentação, atividade física, enfim, essa perda pode ser pior ou melhor, né? Mas, acima dos 45, começa a ser quase impossível a gravidez. É duro falar isso porque, fulana de tal engravidou aos 45, Beltrana… Sim, mas essas mulheres são exceção, né? Então, é importante a gente não entender que a exceção é regra e que a regra é importante que se pense que ali entre os 20 e os 30 é o nosso pico da fertilidade. Acima dos 30 começa já a haver queda. Lenta, mas queda. E aos 35, essa queda começa a ser mais importante. Sabe quando que o meu consultório virou uma loucura? Quando a Cláudia Raia engravidou. Porque quando ela engravidou, acho que foi aos 50, né? 52. Aquela que eu tava querendo puxar pro olhar pra tratar a menopausa e os impactos da menopausa na vida dela, ela tava desesperada querendo um anticoncepcional pra não engravidar. E aquela dos seus 30, 35 anos, que eu estava tentando assim, olha, e aí? Isso vem, isso te desperta. Porque também tá tudo bem, né, Lúcia? Se a mulher não quiser, é um direito de escolha, tá, gente? Aqui nós não estamos tentando convencer ninguém a nada. O nosso papel aqui é de elucidar e de trazer também, ao longo do podcast que nós vamos conversar, aquela mulher que decide esperar um pouquinho, quais as ferramentas que ela tem, né, pra isso. Mas assim, aquela de 30 sentou
no puff do conforto. Total zona de conforto. Então ela falou assim, não. Se a Cláudia Raia engravidou com 50, eu tenho muito tempo para viver minha vida. E não tem, né, Lúcia? Não. A gente precisa se preocupar nesse contexto. Se a ideia um dia for ter um filho, ele precisa ser colocado na nossa escalinha de preferências, né? Então, entendo que o trabalho hoje consome muito mais a gente, essa vida imediatista, essa necessidade de sempre estar escalonando e crescendo, e isso é Exaustivo, né? E muito. como eu falo, a régua da mulher tá alta, né? Uhum. Nós somos muito. Eu acho que mais do que uma cobrança da sociedade, é uma autocobrança também, né? Sim, aham, De que eu tenho que dar conta de tudo. sim. Então, ela já tem que dar conta da carreira, ela já tem que dar conta da casa, do relacionamento. E ela fala: não, mas eu vou abrir mão para dar conta de um filho? Uhum. É possível, tá, gente? É possível. É uma loucura, mas dá. Dá. Com certeza dá. Dá. Aham. E Lúcia, tu, dentro assim da tua expertise, essa paciente, ela te procura porque um colega ginecologista falou para ela olhar para esse 30 a mais, vamos dizer assim, 35 a mais, para esse planejamento, ou muitas vezes ela já chega, já talvez com essa reserva ovariana ruim. Existe um exame, tá, gente? Lúcia, fala sobre esse Falo. exame pra gente. Tá. Inicialmente, o mais comum dentro do consultório, Carol, é eu receber um casal que já veio tentando, já estão aí há um ano e pouquinho tentando e não tiveram sucesso, e vem fazer uma busca para entender por que eles não conseguiram. Tá. Não é o mais comum na nossa prática clínica, infelizmente, mulheres mais velhas que já, ou mais novas, mais jovens, né? Que venham a se preparar para o envelhecimento. E é por isso, eu penso que é importante a gente conversar sobre essa condição, que é a criopreservação, que é o congelamento de óvulos, para que a gente consiga, de alguma maneira, ter uma segurança um pouco maior sobre a possibilidade de uma gravidez no futuro. A gente fala sobre reserva ovariana, né? A reserva ovariana pode ser vista por alguns parâmetros. Um parâmetro clínico é, durante um exame, a gente entender se essa paciente tem situações que possam conferir uma possibilidade de um climatério e uma menopausa próxima. Então, numa consulta ginecológica, você entende que esse paciente pode estar tendo oscilações de humor, dificuldade para perda de peso, acordar de madrugada com alguns calorões, né? Essas irregularidades que a gente entende que está se aproximando do climatério. Isso também pode acontecer com uma mulher mais jovem, isso não é tão comum, mas pode. Mas vamos imaginar que eu tenho uma paciente, ela não tem sintoma nenhum, mas ela quer saber a reserva ovariana dela. Então, existe um exame de sangue que se chama AMH, hormônio antimileriano, e associado a esse exame, a gente também pode fazer, no próprio consultório, dentro da reprodução a gente faz, ou numa clínica de radiologia, a contagem dos folículos dessa paciente, contagem de folículos antrais. Então vamos lá, eu tô lá no meu consultório Uhum. e eu tô lá na ponta, porque eu faço saúde da mulher em geral, e chega uma paciente pra mim de 30 anos Uhum. e ela tá pra fazer, ou ela vai decidir se ela vai fazer uma pós-graduação ou não, mas ela já tem ali um relacionamento e ela quer saber se tá tudo bem. Então daí eu vou pedir Se pra ela pode ela. esperar um pouquinho mais, talvez. Isso, daí eu vou pedir pra ela esses 2 exames, Uhum. a avaliação radiológica e Uma reserva. a reserva. Uhum. Tá. Vindo ok, beleza. Eu sempre falo, eu sempre abro essa possibilidade de congelamento de óvulos. Sempre assim, já pensou sobre, já escutou sobre, já falou sobre. Carol, eu vou explicar para vocês de uma maneira talvez metafórica, para poder ser mais fácil de entender sobre a reserva ovariana. Veja, quando você faz um exame de AMH numa paciente, ele vem baixo, não quer dizer que essa paciente venha a ser infértil. Ela continua ovulando. Mas eu posso dizer pra ela, O tempo vamos lá, dela tá encurtado. é menor. Justo. Não dá pra tu esperar os 40, por exemplo. Então, o que eu falo geralmente, eu não sei se os seus pais também viviam isso, mas enfim, naquelas épocas, quando a gente tinha aquele carro que acendia a luzinha amarela, botei gasolina, saímos vai pra contar a minha estrada. idade, né, Vamos, Lúcia? vamos. Hã? Não vai contar a minha Não, idade, não. né? Mas acho que é parecida com a minha, né?
Então tá. Naquela época, né, a gente ia fazer uma viagem grande com os pais, e aí o pai colocava a gasolina, de repente a luzinha acendia, a luzinha amarela do carro. Uhum. Aquela luzinha acendeu, o carro continuava andando, mas a gasolina tinha parado, diminuído já dentro Uhum. do tanque. A gente só precisava logo encontrar um posto de gasolina, mas a gente não sabia qual era a autonomia desse carro, como hoje em dia os carros mostram, a gente tem tantos quilômetros para rodar. Naquela época Perfeito. não existia isso. Então eu digo para ti que um AMH baixo é uma luz de carro antigo acesa. Eu não sei quanto tempo essa paciente tem para rodar ainda, mas eu sei que a gasolina já tá baixa dentro desse tanque, entende? Então eu acho Uhum. fácil de entender Adorei, dessa não, maneira, adorei. né? Adorei, maravilhoso. Ela Que é o roda ainda, então ela ainda ovula todo mês, ela tem a possibilidade da gravidez natural, mas não fica esperando, né? Se for para esperar, quem sabe congela. E o ideal ainda é congelar antes disso, antes que esse AMH caia, né? Se for uma situação em pensar em criopreservação de óvulos, né? Ou começa a tentativa da gravidez se o desejo for, né, já tem uma família organizada, já tá tudo certo, enfim, bora Ah, lá tentar engravidar. mas assim, digamos que você talvez tenha vários perfis de paciente, obviamente, mas você tem aquele perfil daquele casal que já tá tentando um tempo e não consegue, Sim. né? Uhum. Fala pra mim o tempo que esse casal, por exemplo, ele pode esperar dentro das normativas Uhum. das, né? Dentro da reprodução assistida. Isso, É como é no que a gente Brasil, né? enxerga. Porque a gente sabe que na Uhum. escola americana é um pouquinho diferente, né? Então, vamos escalonar da seguinte maneira. Eu tenho um casal, essa mulher tem 35 anos, menos que 35, 34 anos lá Uhum. em tentativa de gravidez, e eles estão há 1 ano em tentativa. 12 meses para uma mulher que chega em 35 anos tá ok. A partir de 1 ano, a gente começa a fazer investigação para entender por que esse casal ainda não conseguiu a gravidez. Se eu tenho um casal em que a mulher é um pouco mais velha, 36 anos, em 6 meses, se esse casal não conseguiu engravidar naturalmente, é importante que a gente faça a pesquisa para entender o que é que existe de errado ou por que eles ainda não atingiram a gestação. Então essa é a minha ponta lá, né? Justo. Lá do consultório do ginecologista Aham. geral, vamos dizer assim. Exatamente. Tá. Então, e ainda um pouquinho mais adiante, se eu tenho uma paciente que tem 40 anos, eu já começo o rastreamento dela, Uhum. imediato. Eu não espero ela tentar engravidar. Uhum. Vai tentando e a gente vai rastreando ao mesmo tempo. Agora, tenho história familiar. A minha mãe, a minha avó, elas entraram na menopausa antes dos 40 anos. Pesquisa antes dessa paciente. 8 anos antes, no momento em que a mãe ou a avó, 8, 10 anos antes do momento em que a mãe e a avó entraram na menopausa, essa paciente já tem chance de climatério. Então, você tem que pesquisar com antecedência, entender que essa reserva cai, né? E Uhum. vai ser mais precoce que a maioria das mulheres. E orientar essa sua paciente. Olha, você deveria começar as suas tentativas de gestação antes. Não quero engravidar, não tenho parceiro, meu trabalho não me permite. Bora congelar óvulo para aumentar a sua chance de gravidez para o futuro. Não sei se eu fui clara. Sim, Ou sim. então um casal homoafetivo, né? Um casal homoafetivo feminino. Pesquisa desde o início. Por quê? Porque essa paciente vai precisar de alguma coisa a mais para conseguir a gravidez. Ela vai entrar dentro de um processo de reprodução. Então, eu vou fazer uma inseminação, eu vou fazer uma fertilização nesse casal. Então, ele pesquisa. Todo casal que eu tenho alguma prerrogativa de que existe alguma chance de haver infertilidade, pesquisa desde cedo. Uhum. E também, Lúcia, eu vou aproveitar um gancho do que tu tá falando. Além dessa mulher, né? Vamos colocar essa mulher 35 mais. Uhum. A reserva ovariana que vai caindo, ou seja, biologicamente, esse combustível vai sendo gasto, Justo. né? Além do risco, acima dos 35 anos, então é importante a gente falar o que mais que eu tenho de desafio, Uhum. né? O que Sim. mais que essa biologia tem de desafios É. dessa mulher que decide engravidar mais tarde? Porque veja, eu tenho a queda do número de folículos, o que me leva a uma queda do número de óvulos. Ao mesmo tempo, todos esses óvulos que estavam dentro na barriga dessa mulher, né, nos Eles são ovários mais dessa velhos, mulher, aham. eles têm a idade dessa paciente. Então, eles viveram junto com ela tudo o que ela viveu. Então, se essa paciente viveu estresse emocional intenso por muito tempo, esses óvulos também viveram. Se essa paciente, uma paciente sedentária,
que comia mal, tinha uma vida indisciplinada, dormia mal, usou drogas, fumava, esses óvulos também viveram tudo isso, esse estresse oxidativo. E por isso, eles têm uma tendência a também envelhecer mais cedo. Perfeito. Então, assim como a gente tem queda do número, a gente tem queda da qualidade, né? É um pouco mais técnico o que eu vou dizer, mas no nosso DNA, no final do cromossomo, tem uma área que a gente chama de telômero. E os telômeros, eles vão encurtando com o passar da vida. Conforme vai havendo a divisão celular, esses telômeros vão diminuindo. Quanto mais divisões celulares essa pessoa vive, menor vai ficando esse telômero. E isso é o que leva ao nosso envelhecimento. A né? epigenética tem falado muito disso. Muito. Né? aham. Muito. Então, não existe como não envelhecer. A menos que a gente morra antes disso, que Tem horror. como a gente retardar o envelhecimento. Então, para você que também tá planejando engravidar, dormir bem, Justo. né? Uhum. Menos excesso de álcool, de Justo. alimentos ultraprocessados. Justamente, atrasar de alguma maneira pode nos ajudar, né? E Fala-se também, sobre muita coisa hoje, eu né? queria que tu falasse também, Lúcia, além dos riscos que a gente tem dessa mulher não conseguir engravidar, dos riscos de abortamento e Uhum. também das alterações genéticas, né? Uhum. Também vem por causa desse envelhecimento. Fala um pouquinho mais sobre isso para Tá, nós. vamos lá. Então, uma mulher mais velha, assim como a gente sabe que existe uma chance um pouco mais difícil da gravidez acontecer espontaneamente, ela também tem um aumento o aumento do risco de aborto espontâneo, Uhum. né? É maior do que a média populacional. Então, se eu dentro da população tenho uma chance aumentada aí em torno de 20%, eu vou aumentando com o passar dos anos, né? Isso acontece e é muito evidente quando a gente, num processo de fertilização in vitro, percebe que numa mulher de 35 anos, eu preciso de uma média de 6, 8 folículos para eu conseguir 2 embriões saudáveis. Numa mulher em torno de 39 anos, eu preciso um pouquinho mais, 11, 12, 13 folículos Pra para ter eu 2. conseguir um embrião saudável. Numa mulher de 42 anos, eu preciso em torno de 18 folículos para eu conseguir um embrião saudável. Então, veja, eu preciso de mais folículos para eu conseguir mais óvulos e ter mais chance de conseguir mais embriões saudáveis. A FIV vive um processo que a gente chama de funil, né? Então, eu vou tendo nesse processo uma seleção. Faz parte, né? Deixa eu te contar uma coisa. Na minha prática médica, para você é o carro, né? Que acende a luz. Quando eu falo da reserva ovariana, eu falo da ampulheta. Ah, isso. Então, eu sempre falo que acima dos 35 anos, aquela areinha vai Justo. mais rápido. Não é que não consegue, Mas né? vai mais Como você rápido. mesmo disse. Mas vai ficando mais difícil. Uma outra coisa também que eu escuto muito, Lúcia, não sei se dentro da sua prática é isso. Às vezes essa paciente, ela está saudável do ponto de vista externo, Sim. mas não significa que ela não consiga passar uma gestação bem. Então, gente, uma coisa é a gestação, né? O que nós estamos focando aqui e o objetivo dessa nossa fala é chegar na gestação, né? Sim. Porque isso também gera muita confusão. A Gisele Bündchen engravidou com 40, mas ela faz yoga, ela suplementa, ela é super saudável. Beleza, mas ela é uma mulher de 40, né? Uma gestação de uma mulher mais velha, só por ela ser mais velha, já é uma gestação de alto risco, né? A gente, como A dentro gente da não gosta muito, mas obstetrícia, dentro da obstetrícia, a gente sabe disso. É ruim falar uma mulher de 40 velha, né? Gestante Assim, idosa, a gente mas usa essa expressão. é uma gestante ruim. idosa. Não, eu sou velha, então, né? Nesse contexto. Mas o que eu quero dizer é mais velha para gestar. Difícil. Talvez tenha saído até uma frase preconceituosa, Não, mas é não difícil. Eu fui uma gestante idosa. Fui uma Sim, gestante justo. com 35 para 36. É isso. Não me sentia assim. Não é, gente, isso daqui não é a gente que teve essa ideia, não, tá? Isso daqui é da medicina mesmo. E para ver como que o estilo de vida nosso, porque essa mulher de 45 hoje, Lu, eu vou fazer 44. Eu sou jovem, gata. Eu vou fazer 44 agora em dezembro.
escondo de ninguém. É, meu Deus, me sinto voando. Aham. Mas a mulher de 45 anos, há 20, 30 anos É. atrás, ela era literalmente uma senhorinha, Uhum. né? Sim, Então é por isso que eu um falo, outro às vezes o nosso contexto. externo, às vezes a nossa mente não acompanha lá os Aham. nossos folículos. Então, É, e hoje se fala muito sobre uso de antioxidantes, né, como coenzimas, os ômegas, resveratrol, o enfim, DEA, que tá super na moda, DEA. né? E nesse contexto, para a gente tentar, talvez, lentificar essa evolução negativa, entre aspas, do nosso envelhecimento. Mas ainda assim não se sabe muito sobre, né, tem muito estudo para acontecer, né, tem muita água Então, para assim, rolar. ó, caneta e papel na mão para aquela mulher que ainda não vai, talvez, fazer um congelamento de óvulos, mas o que que ela pode fazer para retardar esse processo? Volto a repetir: Atividade sono, física. atividade física, bons hábitos e suplementar, Aham, né? sim. Bem Então, acompanhada, né, ser orientada por não um é a profissional, suplementação que a né. amiga faz, a gente Aham, pega e sim, faz, né? sim. Mas tem hoje muitas substâncias antioxidantes, né? Uhum. Sim, tem muita coisa a ser estudada ainda, né, Carol. Mas sim, até Principalmente metformina hoje. até a metformina, É inositol, isso. né? E na prática, para Uhum. mim, que sou assim, ó, nunca vi. Tá. Então, eu tenho Hum. 33 anos e não tenho parceiro, planejo encontrar alguma pessoa interessante e quero congelar os meus óvulos. Conversei isso com a minha Sensacional, paciente ginecologista, de decisão assertiva, decidida. tá, Uhum. fui lá na Como Lúcia. funciona? Que é? Tenta explicar pra gente na Tá. prática o que é Como o funciona congelamento. Isso. tecnicamente? Porque se a gente fica Uhum. imaginando o embriãozinho lá, né? Não é o embrião, é Não, o óvulo. óvulo. Uhum. Mas congeladinho. Conta pra Isso. gente como é que funciona, Lúcia. Inicialmente, no consultório, a gente faz uma avaliação inicial dessa paciente, faz através de um ultrassom transvaginal a contagem dos folículos que estão Hum? dentro dos ovários, no ovário direito, ovário esquerdo. Contamos quantos folículos essa paciente tem e no início da menstruação, geralmente a gente dá o start se for seguir um ciclo de indução de antagonista. Então, essa paciente vai no consultório no primeiro, segundo ou terceiro dia da menstruação, é feito um ultrassom, a medida desses folículos e a partir daí começamos medicações que vão induzir o crescimento desses folículos. Na vida normal, nós temos uma produção endógena de FSH pela nossa hipófise que estimula o crescimento de 2 folículos no Mas máximo. eu não vou guardar um, dois. Então eu vou usar a Justamente. medicação pra Uhum. estimular para que faça sentido eu guardar um pouquinho mais, né? Justamente. Já Então que a eu tô indo pro gente jogo, É isso aí. tá. Então o que a gente faz? Usa uma dose mais alta, né, são medicações, na grande maioria delas, injetadas na barriga e a maioria delas também é de uso diário, existe uma outra de depósito, e a gente vai usando essas gonadotropinas para que, esses folículos comecem a crescer em tamanho. O que a mulher tem para me oferecer em número é o que eu vou conseguir fazer crescer. A gente, com essa medicação, não faz aumentar o número de folículos, a gente faz crescer aqueles folículos que não cresceriam, Uhum. né. Ia Então, crescer 1, 2, agora vai crescer 30, 40. não acho que chegue em tudo isso, mas que sejam 10, 12, 15, 20, né, seria ótimo. Tá. Então a gente começa essas injeções, diariamente. Ali em torno do quinto, sexto dia eu reavalio essa paciente, faço a medida de novo desses folículos, continuamos usando medicação. Aí a gente usa a medicação para fazer crescer e a medicação que não permite que esses folículos rompam, porque eles também não podem ovular antes da hora. Então eu uso 2 perfis de medicação. Depois vejo essa paciente em média a cada 2 dias, então ali no D5, D7, D9, D11, às vezes no D9 eu já consigo definir. Chego com esses folículos em torno de uns 17, 20 milímetros. Entendi que esses folículos dessa paciente chegaram no tamanho que é o necessário. Eu uso uma outra medicação que vai amadurecer esse óvulo. Uhum. Então aquele óvulo que está preso na camada da granulosa do folículo, pluft, cai dentro do líquido folicular. E aí, então, 35, 36 horas depois do uso de uma medicação que vai fazer esse amadurecimento, é o que a gente chama de trigger, eu vou aspirar essa paciente. E aí é Tá. uma cirurgia.
né? Não tem um corte externo, mas é uma cirurgia. O paciente fica em posição ginecológica, através de uma sonda transvaginal e uma agulha bem fininha, a gente entra no fundo de saco vaginal e perfura o ovário em Uhum. busca desses folículos, né? E são feitas as perfurações necessárias, dependendo do número de folículos que essa paciente tem, para a gente aspirar esse líquido folicular. E isso tá guiado por ultrassom em Tudo cima guiado também, por né? um Então ela ultrassom. sabe ali aonde ela vai Isso. perfurar e é pouquinho, assim. É um ultrassom transvaginal. Eu tenho uma guia sobre esse ultrassom Hum. transvaginal, né? Tudo estéreo. E essa agulha, ela entra através dessa guia e eu Já consigo ir acha lá. acompanhando Tá. o local onde eu vou fazer essa perfuração, entre Olha, aspas. tá vendo, gente? Eu já achei que Que era era via ultrassom em abdominal. cima e aí Aham. a agulha para aspiração. Tá. Aham. E aí eu faço essa aspiração, vem uma pressão através de um método de pressão negativa. Eu Uhum. aspiro, vem todo esse líquido para dentro de um tubinho de ensaio que é encaminhado diretamente para embriologista. A embriologista faz a contagem de quantos óvulos a gente conseguiu retirar dessa paciente e depois ela seleciona esses óvulos. Eles são selecionados em maduros, que são os óvulos que a gente chama de M2, que estão em metáfase Hum. 2, e imaturos, que são os óvulos que estão na metáfase 1, que são os M1, ou os que são muito imaturos, que são as vesículas germinativas, que estão em prófase. Então, os óvulos M2 são aqueles que podem ser congelados. Aí tu guarda naqueles coisinhas, tubinho de Congelamos em nitrogênio lá crio. bonitinho, Aham. tá. Por quanto Por tempo? nitrogênio, não, É, não tem um tempo posso definido. deixar lá. Aham. É um Tá. congelamento rápido, chega a menos 196 graus Celsius, bem rápido o congelamento, que é o novo perfil de congelamento para preservação. Claro, existem os crioprotetores e tudo mais que é necessário para esse processo dentro do laboratório, e aí esses óvulos ficam congelados. Tá. Os benefícios a gente vem falando e as limitações da técnica. Riscos de complicação existem, né, Sim. Lúcia? Uhum. São baixos, né, mas Sim. existem. Eu falo para paciente sempre que tem o risco até da gente fazer uma retirada de dente, né, Aham. mas são riscos É. baixos. Sim, menos de 0,5%. O maior risco, e ele é baixo, menor que 0,5%, é o de sangramento. E Tá. realmente é baixo. Agora, Uhum. como limitação, quando você me fala de limitação, existem N situações, né? Paciente com falência ovariana prematura, eu não consigo mais induzir muitas vezes esse perfil de paciente porque ela não tem folículo para me entregar. Não tem o que aspirar, gente, Isso. né. Aham. Ou um paciente que tem muitos endometriomas, que impede a gente. Que não tem folículo, porque o endometrioma Uhum, consumiu esse uhum. ovário. Um ovário mal posicionado e que nos atrapalhe em algum contexto, para que a gente consiga recuperar de uma maneira efetiva esses óvulos. Hum. É, Mas é tudo mais raro, isso. né. Um outro contexto que a gente não falou são pacientes que vão ser mulheres que vão ser submetidas à quimioterapia. Isso também pode ser oferecido antes E que ela vá comece para um o ciclo tratamento. quimioterápico. Uhum, Uhum. perfeito. E eu vou fazer várias perguntinhas aqui rápidas e tu me responde, tá. Tá bom, Que é tudo que a audiência me trouxe lá para o consultório, para o meu dia a dia. tá bom. Congelar óvulos garante gravidez no futuro? Não garante, aumenta a chance, mas não garante. Sabe o que eu falo para as minhas pacientes? Uhum. Que congelar óvulo é igual pagar, seguro de um carro, Tá bom, isso aí. né. Eu posso Sim. não usar, Aham, porque de justo. repente eu posso conhecer, Uhum. né, um galã de cinema e casar e, né, ter a minha vida e Você não. sabe que 60% das mulheres que fizeram congelamento de óvulos não usaram. 40% usaram, porque engravidaram naturalmente ou porque não quiseram engravidar, enfim, Aham. por algum motivo. Mas não é legal a história do seguro de carro? Porque Maravilhoso. assim, ó, Uhum. eu posso pagar para não usar, mas Sim, se precisar, se eu tive um sinistro, alguma coisa, justo, eu tenho ali, né. justo. O pior é a gente conhecer uma pessoa, porque isso acontece muito, sabe. Aham, As pessoas estão também com os aham. relacionamentos, ou mais longos, ou gente que sai de um relacionamento e entra em outro também, Uhum. né. Então até ela ter essa vida, vamos dizer assim, amorosa,
Uhum. pré-definida. É, até esqueci o que eu estava falando, mas é a menopausa. Mas assim, de repente ela não vai usar e tá tudo bem. E se ela conhecer alguém? E agora Exatamente. que ela quer, Ela tem uma ela não tem? oportunidade, uma tentativa. Uhum. Sim, sim. É uma possibilidade. Depois dos 40 é possível engravidar? É possível engravidar naturalmente, inclusive. É a história da luzinha acesa do carro. Ah, É possível, você continua se você for uma mulher que tem folículos para isso, você pode continuar ovulando todo mês. Aumenta a nossa chance de algum risco de um bebê especial? Aumenta, mas uhum. ainda assim é possível. É o que eu sempre falo, Aumenta risco de aborto, é né. não trazer muito também dessas mulheres que estão na mídia como a verdade. "Ah, se para elas conseguiram, eu com certeza vou", né. É É é isso é que me incomoda às vezes, sabe, na uhum. mídia em cima disso. Existem as exceções, né, mas a gente quando confere uma informação, de modo que seja elucidativa, é importante que esse paciente entenda que a informação é a média, né, não tô Uhum. nem abaixo dela, nem acima dela, é a média estatística, né. Se a gente Ah, estiver acima da estatística, que maravilhoso, uhum. né. E essa é nova pra mim. Homens também deveriam se preocupar com congelamento de esperma? Sim, também. Em muitos contextos, por exemplo, um homem que venha a definir que vai fazer a vasectomia, isso eu já vivi no consultório muitas vezes, ele faz a vasectomia e por algum motivo, ele se divorcia e Vai pra conhece uma outro outra relacionamento. pessoa e essa outra pessoa não tem filhos e ele gostaria de ter filhos. É ainda assim possível fazer mesmo com a vasectomia a punção desse epidídimo ou a punção testicular para Captação para desse captar esse espermatozoide primitivo, espermatozoide. né. Aham. Mas se ele congelar esse sêmen antes de fazer a vasectomia, ele tem uma chance aumentada nisso. Um outro contexto é que o homem também é responsável, por exemplo, por aborto de repetição. Homens que têm uma vida sedentária, que, assim como quando a gente fala do contexto feminino, né? Homens que têm uma vida sedentária, que comem mal, dormem mal, que usam drogas, ou que fumam em excesso, ou que usam álcool em excesso, eles podem ter um aumento da fragmentação do DNA espermático. É que é muita informação, eu entendo. Mas esse perfil de paciente, ele pode ter quebra do DNA que está dentro do espermatozoide. Esse espermatozoide pode chegar no óvulo, pode fertilizar, pode implantar e pode abortar por conta do erro de divisão celular. Que doideira. Aham, então o homem também é responsável, né, dentro de um contexto. Veja que responsabilidade grande que a comunidade, de modo geral, põe sobre a mulher, mas o homem Uhum. também é responsável. Em um outro contexto, é que o homem mais velho e isso é bem A andropausa abordado. também vem, a Justo, qualidade andropausa também, espermática, a quantidade de justo. testosterona cai, né, e tem Aham. muita questão. E o homem, tem alguns trabalhos que falam sobre isso, ele tem uma relação com o autismo, o homem mais velho, uma relação com autismo, doenças relacionadas à esquizofrenia ou outras doenças psiquiátricas infantis. Então é bem importante também entender esse contexto com relação à idade masculina. Não é aquela história também de 70 engravida de 20 e tá É, tudo bem, não. né. A gente também já Pode escutou isso acontecer, muito. é a regra, não é a regra, mas pode acontecer, mas ainda assim é importante entender esse contexto. Lúcia, e me fala, aonde porque no começo do podcast a gente estava tão empolgada em que eu, né, dizer que ela vinha. Me diz aonde, que as pessoas podem te encontrar, podem te acessar. Eu sei que você é super generosa Querida. e sempre quando eu encaminho as minhas pacientes é super Hum. acessível, mas assim, aonde o público que está nos escutando agora pode te achar, pode te encontrar, pode saber um pouquinho mais. Aqui antes da gente começar a gravar, ela estava me contando que ela está indo para um outro congresso, ela vive em congresso. Ela vai em 2, Querida. 3 no ano, gente. Não, mas é sério, agora tu vai no É, brasileiro, né. um brasileiro. Mas Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida. aonde que o O pessoal meu pode te consultório é encontrar? em Itajaí, na Clínica Matri. E, Carol, você não contou aqui para os teus para o seu público como nós nos conhecemos, que foi diante de um perrengue, né, amiguinha?
foi uma primeira uma paciente de reprodução assistida, quando eu ainda fazia obstetrícia e você também. E a gente se encontrou aqui em Brusque, em que você me ajudou muito. Eu tenho um enorme carinho por isso, você sabe disso, né? Gente, essa história já tem mais de 10 anos. Nós nem Bem tínhamos mais. filhos ainda, eu Aham, acho, não. né? Não, bem mais de 10 anos. E ela já trabalhava com isso. Então, a Lúcia realmente é uma referência que a gente tem aqui na região para ajudar essas mulheres, né? E essas mulheres, esses homens também que tanto desejam a maternidade. Porque hoje nós estamos falando aqui de congelamento de óvulos, mas eu vou ter também te trazer para falar sobre a infertilidade, os perrengues da infertilidade, né? Tá bom. Então foi um dos primeiros casos. Eu acho que ela estava Aham. super Não, a feliz Carol foi porque eram gêmeas, maravilhosa eram de duas meninas, eu acho. me ajudou muito, E aí né? nós entramos Eram prematuras. e deu tudo certo. E elas devem Aham. estar ali. E a gente não se conhecia e foi muito maravilhoso. Você me ajudou muito. Meu Deus, foi um encontro de alma ali. Me ajudou muito. Você não... Até me emociono quando eu lembro. Imagina, Que linda! e aí os nossos maridos operam junto, Isso também. trabalham junto. Então, assim, aqui é tudo junto e Querida. misturado. Mas, Lúcia, eu queria agradecer enormemente. Me emociono também todas as vezes que eu termino. Porque eu sempre falo, eu acho que a gente pode muito mais do que estar só no consultório. Nós temos muito a contribuir para a sociedade. Então, você dispor aqui do seu tempo, o tempo que você poderia estar no consultório com o seu filho, com o seu marido. Tá chovendo lá fora, tá, gente? Não é perrengue. Querida. Para chegar. Mas, assim, eu te agradeço muito, muito, enormemente. Vir aqui, dispor do teu tempo para que a gente tenha essa conversa e espero que ela faça sentido, né? Porque eu também sempre falo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que do podcast? Porque eu acho que a gente tem uma contribuição social também, né? De ensinar as pessoas. Não que a gente passe aqui talvez tudo, mas né? Fazer sentido ali. Opa, isso daí eu não tinha pensado ainda. Então, se eu atinjo ali uma única pessoa, Isso. já fez o sentido aqui de todo o propósito. Tomara que eu tenha conseguido ser clara também, Não, porque às vezes a gente foi- faz paciência, né, quando conversa. Não, foi Dentro maravilhoso. da medicina Você tem todo o complicado, know-how. né? Todo o know-how para isso. E eu queria que você fizesse alguma consideração final, tá? Por ser mãe, por ser mulher, por ter mais de 40, por estar no mercado de trabalho. Então, assim, é algo que você queira passar para o público que está nos ouvindo. E é isso. Eu entendo que hoje a nossa sociedade consome um pouco. Falar sobre consumir a vida é complicado, mas exige demais. E eu penso que a mulher é muito exigida, né? Mesmo porque dentro da minha vida eu trabalho só com mulheres. Às vezes vem um marido e tal, mas a grande maioria são as nossas pacientes. O marido pode até vir depois, mas essa escuta vem com ela primeiro. Sim. E para elas não deixarem de olhar também para esse lado, né? Para esse lado na maternidade futura. Porque em algum momento, se isso é importante para essa paciente, mesmo que ela não tenha alguém ainda até esse momento. até esse momento dela, né? Mas que ela já tenha uma idade talvez um pouco seja mais velha, já ali seus 33, 34, 35 anos, pensa na preservação de óvulos. Ou mesmo faz a pesquisa, pede pro seu gineco, ai doutor, vamos fazer a nossa pesquisa, vamos ver como é que eu tô. Porque esse cliquezinho pode acontecer, você pode encontrar alguém e aí ficou pra trás, não deu Quando tempo. vê, foi. E hoje é um processo tão simples, é fácil hoje, sabe? A criopreservação é algo fácil. E acessível. Né? Sim, né? é fácil, é fácil. Então, assim, são várias Sim. clínicas, né? Isso, Sim. isso hoje faz parte, né? Da Sim. vida da mulher. Então, quero te agradecer mais uma vez a presença. Quero agradecer você que está aí do outro lado, que me escuta, que participa comigo desse projeto do Conversa Leal.
E quero dizer mais uma vez que eu me emociono, Uhum. mas se fez sentido para você essa nossa conversa, curte, compartilha, manda para alguém que também precisa saber dessa nossa conversa de hoje. Esse foi mais um Conversa Leal e eu vejo vocês no nosso próximo episódio. Beijo, tchau.